Piaget é considerado, dentre os autores da psicologia, como um dos mais importantes. Ele já foi até chamado de Einstein da psicologia. Não é exagerado dizer que, digamos, que os dois maiores e mais importantes autores da psicologia são Freud, por um lado, e Piaget, por outro. A importância da obra do Piaget é decorrência de vários pontos. Primeiro, é a decorrência da influência desta obra durante o século XX inteiro, notadamente na psicologia da inteligência, sendo que o tema essencial do Piaget é a psicologia da inteligência. Por um lado. Por outro lado, a importância do Piaget vem também do volume da obra dele. São por volta de 70 livros, inúmeros artigos, inúmeros temas relacionados à inteligência que foram abordados por ele. Então também, digamos, o volume da obra de Piaget, a consistência da obra de Piaget também, digamos, faz com que ela seja extremamente importante. E finalmente eu diria que a obra de Piaget é essencial porque, sendo a inteligência um tema, digamos, que se reencontra em qualquer abordagem psicológica, e sendo a teoria dele muito consistente em relação a esse tema, acaba-se utilizando o Piaget não apenas na perspectiva intrínseca da inteligência, mas também em outras como afetividade, moral e, evidentemente, educação. O que Piaget fez? Basicamente, a obra dele trata da questão do desenvolvimento da inteligência e da construção do conhecimento. Inclusive, ele batizou a sua teoria de epistemologia genética. Por que epistemologia? Epistemologia é filosofia da ciência, ou seja, a parte que estuda o fenômeno da ciência, do conhecimento. E genética significa uma epistemologia da construção do conhecimento. Genética deve ser entendida não no sentido habitual de genética, cromossomos, mas de gênese, ou seja, de evolução. Então a obra dele chama-se Epistemologia Genética e visa responder a uma pergunta básica, que é a seguinte: como é que os homens constroem conhecimento, ou seja, como é que eles passam de um nível de conhecimento X para um nível de conhecimento X mais 1. Essa grande pergunta que Piaget tentou resolver durante toda a sua vida. Como a criança é o ser que mais evidentemente constrói conhecimento, ele fez essencialmente pesquisa com crianças. Mas a sua pergunta não é de psicologia da criança, a sua pergunta é uma pergunta epistemológica, ou seja, como é que os homens, sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimento, por que processos, por que etapas eles conseguem fazer isto. Então, por isso que a obra dele é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento. Para Piaget, inteligência deve ser definida enquanto função e enquanto estrutura. Então, enquanto função, para Piaget, a inteligência é uma adaptação. Os processos da inteligência têm a finalidade do sujeito sobreviver, adaptar-se ao meio, modificar o meio para adaptar-se melhor a ele. Isso é a função da inteligência. E do ponto de vista estrutural da descrição da inteligência, na verdade, inteligência é uma organização. Ou seja, a inteligência é uma organização de processos que permitem, se a organização for complexa, um nível de conhecimento mais complexo, superior, e se for, evidentemente, um nível de organização menos complexa, um nível de conhecimento inferior. Então, a inteligência é uma organização. E o crescimento da inteligência não se dá tanto por, digamos, acúmulo de informações, mas, sobretudo, por uma reorganização dessa própria inteligência. Ou seja, crescer é reorganizar a própria inteligência para ter mais possibilidades de assimilação.
Bem, a obra piagetiana cunhou um número grande de conceitos. E, evidentemente, é bom a gente, digamos, explicitar alguns que são centrais. Então, eu começaria pelo conceito de assimilação. Piaget retira o conceito de assimilação da biologia e, na sua psicologia, a assimilação significa o seguinte, ou seja, quando uma pessoa vai entrar em contato com o meio, com o objeto de conhecimento, ela retira desse objeto de conhecimento algumas informações e essas informações retidas são essas e não outras porque existe uma organização mental. Então, na verdade, assimilação significa interpretação, ou seja, ver o mundo não é simplesmente olhar o mundo, mas é interpretá-lo, assimilar, ou seja, tornar seu alguns elementos do mundo. Portanto, isso implica necessariamente em assimilar algumas informações e deixar outras de lado. Outro conceito central na obra de Piaget é o conceito de acomodação. Acomodação significa o seguinte: as estruturas mentais, entenda-se por estrutura mental a organização que a pessoa tem para conhecer o mundo, é capaz de se modificar para dar conta das singularidades do objeto. Portanto, se juntarmos agora assimilação e acomodação, nós vamos ter que conhecer o objeto é assimilá-lo, mas como esse objeto oferece certas resistências ao conhecimento, a organização mental se modifica e a essa modificação dá-se o nome de acomodação. Por isso que o processo de inteligência, na verdade, é sempre um processo com assimilação, acomodação. Equilibração vem, como seu nome indica, a ideia de equilíbrio, ou seja, o sujeito que entra em contato com um objeto novo pode ficar em conflito com esse objeto novo, no sentido de desequilibrado. Na verdade, a equilibração serve aqui de metáfora. Quer dizer, o objeto não se deixa conhecer facilmente, ele tem algumas coisas diferentes, singulares, então o sujeito fica em conflito, desequilibrado, digamos assim. Para conhecer esse objeto, então, ele tem que acomodar-se a esse objeto, ou seja, modificar-se para dar conta desse objeto. E nesse processo é a busca, digamos, do equilíbrio. Então, o equilíbrio, na verdade, é a estabilidade da organização mental que dá conta do conhecimento. Daí, inclusive, até o fato de o conceito de equilibração ser central se dá pelo fato do crescimento da inteligência, se dá por desequilíbrio, reequilibração, desequilíbrio, equilibração. É um processo dinâmico, o equilíbrio, por isso que, inclusive, Piaget gosta da palavra equilibração e não equilíbrio. Equilíbrio daria a impressão de algo estável. Equilibração sugere, digamos, algo móvel e dinâmico. Mas dois conceitos eu acho, embora não tão conhecidos de Piaget, mas essenciais, são os conceitos de abstração empírica e abstração reflexiva. Isso é central em Piaget pela seguinte razão. Abstração empírica são as informações que eu retiro do meu objeto do conhecimento. Então, por exemplo, eu olho um quadro e abstraio desse quadro, ou desse pêndulo, ou dessa câmera, eu abstraio algumas informações. É uma abstração empírica porque eu estou retirando informações do objeto do conhecimento. Porém, nesse processo de eu retirar informações do objeto de conhecimento, eu também posso pensar sobre a minha maneira de me relacionar com esse objeto de conhecimento, ou seja, com as ações que eu faço sobre esse objeto de conhecimento. A abstração reflexiva é justamente as informações que eu retiro não do objeto, mas da minha ação sobre o objeto. Então, por exemplo, se eu pego um livro e sopeso esse livro, comparo esse livro com um outro mais pesado, menos pesado, eu tenho uma abstração empírica que é o peso dos livros. Mas eu tenho uma abstração reflexiva que é o fato de eu estar comparando, pensar sobre o meu agir. E para Piaget, a construção do conhecimento se dá por abstração empírica e também por abstração reflexiva, ou seja,
o desenvolvimento da inteligência se dá muito a partir do processo da criança pensar sobre o mundo e pensar sobre a sua ação sobre o mundo, ao que se chama de abstração reflexiva. Mais um conceito extremamente importante em Piaget, que aliás é o conceito mais famoso, estágio. O conceito de estágio remete em Piaget à seguinte ideia: o desenvolvimento da inteligência não é um desenvolvimento linear, ou seja, simplesmente por acúmulo de informação, mas é um desenvolvimento que se dá por saltos, por rupturas, né? E os estágios representam justamente uma lógica da inteligência que será superada radicalmente por um estágio superior, apresentando uma outra lógica do conhecimento. Então, os estágios significam que, por um lado, a inteligência dá saltos, ou seja, a inteligência muda de qualidade, cada estágio representa uma qualidade dessa inteligência. Os estágios significam também que a sequência do desenvolvimento da inteligência necessariamente passa por esses estágios, nenhum deles pode ser pulado. Os estágios podem ser divididos a rigor de várias maneiras, depende da fineza, depende da complexidade que a gente quer dar à questão. Mas os grandes estágios que Piaget definiu foram 3. O primeiro estágio chamado de sensório-motor, que vai de 0 a por volta de 24 meses, 2 anos de idade. Após esse estágio, um novo estágio que se chama de pré-operatório. Esse estágio pré-operatório vai, em média, de 2 anos de idade a 7 anos de idade. Após esse segundo estágio, vem o terceiro e último, chamado de estágio operatório. Então, esse estágio operatório vai de 7, 8 anos de idade até o fim. Dentro do estágio operatório, Piaget fez uma divisão entre operatório concreto e operatório formal, sendo que o operatório concreto vai de 7 a 11, 12 anos de idade em média, e o operatório formal, que é o mais evoluído de todos, de 12 anos em diante. Antigamente se pensava que o bebê, ou seja, a criança de 0 a 2 anos, não apresentava nada de muito interessante do ponto de vista da inteligência e que, na verdade, a inteligência começava apenas com a linguagem, né? Essa é uma ideia que era muito forte e que ainda é forte em algumas pessoas. No fundo, o que Piaget demonstrou com uma clareza muito bonita, é que essa fase do desenvolvimento de 0 a 2 anos é extremamente rica e que, portanto, a inteligência começa a se estruturar e a mostrar, digamos, o seu valor muito antes da linguagem. E, portanto, nesses 2 anos de vida, de 0 a 24 meses, uma série de conquistas praticamente cotidianas são feitas, uma série de pequenos passos são dados, pequenos passos e conquistas essas que justamente preparam a possibilidade da criança falar. No fundo, o que Piaget afirma é o seguinte, quer dizer, quando a criança começa a falar, lá por volta de 2 anos de idade, ela só tem sobre o que falar, ela só tem um mundo sobre o que falar porque ela construiu esse mundo antes, né? Se ela começasse a falar sem absolutamente ter construído esse universo, ela não teria, digamos, ela não poderia falar porque ela não teria sobre o que falar, ela não teria essa organização, né? Portanto, é uma fase extremamente importante, extremamente complexa, e quem se der ao trabalho de observar um bebê vai ver quase a olhos vistos, né, esse desenvolvimento fenomenal. E também a afirmação evidentemente importante, que é a decorrência de tudo que eu acabei de falar, de que existe uma inteligência pré-verbal, ou seja, não é uma inteligência sem representação, uma inteligência sem linguagem, uma inteligência sem comunicação, digamos, verbal com o outro, portanto, uma fase, digamos, sui generis, né, da inteligência. É um dos pontos essenciais da teoria de Piaget, essa contribuição para a compreensão do ser humano. Então, o período sensório-motor é o primeiro estágio, período que vai de 0 a 2 anos de idade, e também às vezes é chamado de inteligência prática.
Inteligência prática, por quê? Porque é uma fase do desenvolvimento da inteligência onde a criança não emprega a linguagem, mas apenas as suas ações e percepções. Ações, aí a palavra motor, e percepções é a palavra sensório-motor. Então, uma inteligência prática, uma inteligência em ação, ou seja, ainda não verbal, ainda não representativa. Para Piaget, esses 2 primeiros anos de vida são absolutamente essenciais porque a criança percorre uma complexidade de evolução absolutamente inimaginável. Para dar conta desta ideia, alguns conceitos são essenciais, notadamente o conceito de objeto. Tudo leva a crer, segundo as informações de Piaget, que quando a criança nasce, ela não tem clareza de que no objeto no universo na qual ela se encontra, há objetos e que ela, inclusive, é um objeto entre esses objetos. Por isso, ela precisa construir a noção de objeto. E nesta construção, uma fase essencial que chama a fase do objeto permanente. O que é o objeto permanente? O objeto permanente é aquele objeto que, embora eu não veja, sei que ele ainda existe. Ou seja, a atribuição de existência do objeto, apesar de estar fora do meu campo perceptivo. Isso a criança constrói por volta de 9 meses de idade. Então imaginem, digamos, o salto de qualidade da inteligência, né? Num primeiro momento é como se a criança acreditasse que só existem as coisas que ela vê, ou seja, que ela é o centro do universo de uma certa forma e que o mundo existe em função da sua percepção, e ela vai, pouco a pouco, entendendo que o universo tem uma objetividade própria e que